bem-vindo a mais um Casando Sem Dívida e hoje a gente vai falar de um assunto polêmico. Sim, a gente vai falar 100% de dinheiro. Dinheiro no casal e como que a gente pode organizar essas finanças do casal. E aí, gente, o que eu mais vejo por aí são casais brigando por causa de dinheiro, né? E a gente não quer que isso aconteça, não precisa ser assim. Existe uma forma que a gente pode organizar e trazer clareza para essa vida financeira do casal. E é isso que a gente busca, é isso que eu tô buscando aqui nesse vídeo. Eu te ensinar como que você pode ter essa clareza com a sua pessoa, com o seu amor, né? E pra começar, eu queria começar com uma pergunta. Vocês já sentaram pra falar sobre dinheiro? Entender onde que vocês querem chegar? Quanto que vocês gastam por mês? Se vocês estão com dívidas ou não estão conseguindo pagar as contas? Entender por que vocês não estão conseguindo pagar as contas? Entender onde vocês querem chegar, né? Que eu já falei. Quanto de dinheiro vocês querem ter investido? Ah, investir não é pra gente. Será que não é mesmo? Eu acho que investir é pra todo mundo. Então, quanto dinheiro você quer ter investido? Vocês já pararam pra pensar a respeito disso? Como casal? Não como uma pessoa e outra pessoa, mas como casal, como um só, né? Coisa bem romântica aqui. Se vocês não sentaram ainda, ou mesmo se vocês já sentaram, eu trouxe aqui algumas dicas e a gente vai falar sobre algumas coisas que a gente pode fazer pra ter essa organização. A primeira delas é a mais importante de todas, que é o quê? É você ter transparência. É você realmente estar aberto para falar sobre esse assunto. Porque não adianta nada falar assim, vamos sentar pra conversar, isso é uma brigaiada. E não contar as coisas, e não falar, e não mostrar, e não levar a lugar nenhum, não adianta. Então essa transparência, essa clareza, elas são muito importantes para que essa organização do casal aconteça, né, da melhor forma possível. Então, para que isso, né, para que esse momento não se torne um momento chato, o que eu sugiro? Faz um date financeiro. Pega um domingo de manhã, sabe assim, um café da manhã bonito na mesa, ou então uma sexta-feira à noite, faz um date financeiro, conversa de maneira leve, não precisa ser aquela coisa rígida, aquela coisa de que já só o ambiente já parece problema, né? Não, faz um date financeiro. E aí, nesse date, esclareçam quais são as metas, quais são os objetivos, onde vocês querem chegar, peguem as contas da casa, quanto que vocês têm de receita juntos, quanto que vocês têm de despesa, o que vocês querem no curto prazo ou no longo prazo, organizem esse orçamento da casa, ok? E claro, se vocês precisarem de ajuda para fazer isso, estou sempre por aqui. Isso é exatamente parte do meu trabalho. Eu atendo casais para fazer esse planejamento financeiro, mas não é o assunto desse vídeo. Então eu tô aqui incentivando vocês a terem essa conversa. Bruni, essa conversa é uma vez na vida? Não. Todo mês ou então quinzenal, o que vocês conseguirem, tá? Por quê? Porque não adianta nada fazer o plano e não seguir o plano. Tem que fazer o plano e tem que ir retroalimentando esse plano. Então você tem que ir observando se o plano tá dando certo, se o plano tá dando errado, por que tá dando errado, o que tem que mudar. A vida muda, as coisas mudam, você tem que ajustar o plano. Então, esses encontros, esses dates financeiros, eles têm que acontecer com uma periodicidade, ok? E aí eu trouxe aqui também outra dúvida quando a gente fala de planejamento do casal, né, que muitas pessoas têm, que é como que a gente vai separar as contas. E aqui eu não tô falando só as contas que a gente precisa pagar, tô falando das contas bancárias mesmo. É melhor cada um ter a sua, é melhor a gente ter uma conta conjunta, o que é melhor? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que não existe o certo ou errado, o melhor ou o pior. Ok? Na verdade, cada um tem uma realidade, cada um funciona de uma forma, e às vezes o que funciona pra mim não vai funcionar pra você, ou às vezes o que funciona pra você como uma única pessoa não vai funcionar pra você em casal. Então, na verdade, não tem um jeito certo. Eu vou dar 3 opções aqui pra vocês, e aí, o que eu incentivo? Teste as opções até vocês acharem a melhor opção, a opção que realmente funcione pra vocês, ok? Então, a primeira opção é ter contas separadas, então cada um tem a sua conta e uma conta conjunta. E aí, como que funciona isso? Como que funcionaria? Vocês podem definir pode ser um percentual do salário, se tiver uma diferença muito grande salarial, por exemplo, pode ser um percentual do salário ou pode ser um valor fixo que vocês vão todos os meses jogar nessa conta conjunta, ou seja, transferir para essa conta conjunta, e nessa conta conjunta vocês vão pagar todas as coisas da casa. Então, vocês vão pagar sei lá, conta de energia, as assinaturas, aluguel, tudo vai ser pago, supermercado, vai ser pago nessa conta conjunta. E o que sobrar nas contas individuais é dinheiro de cada um, e aí cada um faz o que bem entender com aquele dinheiro. Esse lado é bom, essa opção é uma boa opção para quem busca ter a individualidade, continuar com a sua individualidade, mas também ter ali um controle, mas um controle ali junto, né? Um controle da casa, das despesas da casa, um planejamento em conjunto. Porque, inclusive, para essa conta, vocês podem transferir o valor da caixinha, o valor que vocês vão
um valor que vocês vão investir juntos mensalmente para vocês terem um patrimônio, né? Lá naquela conversa, lembra que eu falei que naquela conversa a gente alinha onde vocês querem chegar? Então, exatamente nessa hora, como vocês já sabem onde vocês querem chegar, vocês podem colocar o dinheiro lá e investir por lá também. A segunda opção é ter uma conta só para todo mundo. Então, a gente vai ter uma conta e 2 cartões, por exemplo, ou algo do tipo, e os dois vão ter acesso a essa conta, né? Provavelmente uma conta conjunta. E aí o dinheiro que tá ali é de todo mundo, aquele dinheiro paga as coisas pessoais, paga as coisas da casa, paga tudo. É uma boa opção também, tá? É uma opção que facilita o controle por ser uma conta só, mas é uma opção que também pode tirar um pouco da individualidade de cada um. Então, eu tenho clientes que preferem desse jeito, eu tenho clientes que preferem do jeito anterior. Igual eu falei, tudo bem, não tem certo, não tem errado. Escolha o que vai fazer mais sentido pra vocês dois, ok? E aí, a terceira opção que eu coloquei aqui é manter tudo separado, que inclusive eu tenho clientes nessa opção aqui, tô pensando aqui também, eu tenho clientes nessa opção, é manter tudo separado e, casamos e tal, cada um vai ter sua conta, um vai ficar responsável pela conta de energia, luz, supermercado, não sei o quê. E o outro vai ficar responsável pela conta do aluguel, e é isso, e cada um paga as suas responsabilidades, enfim. Também é uma opção, traz mais individualidade para cada um. E aí, o que eu sempre indico, mesmo que a gente esteja nesse... sempre não, né? Depende muito da situação. Mas uma das coisas que eu indico, quando a gente tá nessa separação total, né? Quando a gente deixa cada um responsável pela sua conta, é ainda assim ter uma conta junta ou fazer esse controle de alguma forma junto do patrimônio. Então se a gente tem um grande objetivo de comprar um apartamento, fazer esse controle junto para que um incentive o outro a guardar o dinheiro e a acompanhar isso para vocês conseguirem chegar no bem. Eu acho que funciona muito, muito bem assim dessa forma, sabe? De um incentivando o outro e ir fazendo o patrimônio crescer. Então, essas foram as 3 opções que eu trouxe. E, por fim, algo que eu já falei lá no meio do vídeo, é sempre interessante buscar um profissional da área. Então, eu, por exemplo, atendo vários casais pra gente montar esse planejamento financeiro. Porque, às vezes, essa primeira conversa, esse empurrãozinho, pode ser um pouco mais delicado, um pouco mais difícil, um pouco mais, nossa, Bruna, tô perdido. E a gente tem uma tendência, gente, quando a gente fala de dinheiro, a gente tem uma tendência de achar que a gente já sabe. A gente é organizado, a gente sabe fazer tudo, eu anoto lá numa planilha, e é isso. Mas muitas vezes a gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém que vai dar a mão mesmo, sabe? E tá ali do lado e cobrar. Falar, e aí, você investiu esse mês ou não investiu? E aquela dívida, vamos pagar? O que deu certo? O que deu errado? Então, de realmente formular e organizar a vida financeira para que ela seja mais leve. Principalmente quando a gente tá falando de casal. Porque o casamento é pra ser uma coisa gostosa, né? É pra ser uma coisa boa e não um local onde só tem briga, principalmente por causa de dinheiro. Então, procurem também um profissional. Eu, inclusive, vou convidar vocês, vou deixar aqui embaixo um link do diagnóstico financeiro gratuito. Então, nesse diagnóstico pode ser uma conversa em casal, ok? A gente pode conversar, eu e o casal, pra gente entender qual que é a situação, se é um momento de fazer um planejamento ou não, o que a gente pode mudar, enfim, entender fazer um diagnóstico mesmo da vida financeira e a partir daí criar uma jornada do que a gente vai fazer para alcançar os nossos objetivos, sejam eles quais forem. Então, espero que essas dicas ajudem vocês. Já não se esqueçam de inscrever aqui no canal, de deixar seu like no vídeo e enviar para aquela pessoa que tá precisando, aquele casal, né, que tá precisando organizar a vida financeira. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!